Passamos a apresentar o programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Agradecemos por sua honrosa audiência. Até aqui nos ajudou o Senhor. Chegando. O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. Jesus é o meu abrigo, minha fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Chegando em nome de Jesus, mais uma tarde maravilhosa, abençoada por Deus, sem problemas, sem preocupações, sem fatalidades, uma tarde especial. Muito obrigado, meu Deus, por tudo isso. Boa tarde a todos os meus ouvintes que vão me escutar a partir de agora. Que Deus continue presente na vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Eu quero deixar uma palavrinha, guarde no seu coração isso que eu vou dizer agora. Para hoje, viu, que eu vou dizer: fé, oração e gratidão. Fé para a gente vencer, oração para ficarmos mais fortes e gratidão por mais uma vez agradecer que Deus nos acordou e nos permitiu, com o nosso acordar, que tenhamos um novo recomeço em nossas vidas. Tá bom assim? Fica para vocês essa palavra. E agora está entrando no ar o programa Manancial de Água Viva. Chegando. O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. Deus Pai, eu entro agora em Tua presença para pedir por esta pessoa. Toca nesta vida, Senhor. Toca para tirar todo tipo de desgaste físico, emocional e mental. Traga para esse espírito renovação. Renova as forças sobre ela, Senhor. Senhor, que o inimigo não vença a guerra sobre a mente dela, Senhor. Por isso arranque com raiz e tudo todos os pensamentos que tem feito essa pessoa se sentir deprimida. Todo pensamento que tem feito essa pessoa olhar para Ti sem esperança, Senhor. Todo pensamento que fez ela andar totalmente desanimada. Senhor, reverta agora a direção dos ventos, Senhor. Repreendo todas as forças ocultas que estão tentando derrubar essa pessoa agora. Eu repreendo em nome de Jesus todos os ataques das trevas contra essa pessoa, Senhor. Pai, quero pedir a Ti a Sua proteção, o Seu livramento para essa vida. Senhor, aonde as setas dos inimigos não possam chegar, aonde o inimigo não possa fazer mal algum, guarda, Senhor, essa pessoa de toda cilada, Senhor. Que essa pessoa que agora esteja ouvindo a minha voz, esteja sempre embaixo das Suas asas, a livre de todas as setas, Senhor. Que o inimigo que porventura esteja querendo atrapalhar, parta em retirada agora. A livre das dificuldades, Senhor. Entre nessa luta, acabe com essa guerra, Senhor. Dê a essa pessoa vitória, Senhor. Que ela tenha vitória no sentimental, na vida financeira. Liberte desses nós, Senhor, dos entraves das vidas financeiras, Senhor. Dê prosperidade e crescimento, fartura e abundância, Senhor. Dê vitória a essa pessoa, Senhor. Senhor, a equilibre emocionalmente. Livre de toda confusão mental, todo medo, ansiedade. Também na saúde. Deus, que ela daqui para frente entre num novo tempo, Senhor, onde essa tempestade acabe, aonde esses ventos fortes cessem
e que ela seja cercada pelo seu amor, Senhor, e atingida por tua bondade de novas e diferentes fases, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você gostou dessa palavra, clica no maisinho segue, curte, comenta e compartilhe, para que através de você essa mensagem chegue realmente nas pessoas que necessitam ouvi-las. Sigamos no mesmo objetivo: fé, foco, força e perseverança sempre. Beijo no coração. Chegando. O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. Deus tem a hora certa de agir. Aceite o seu tempo. Deus tem os seus motivos e mistérios. São muito mais altos os seus pensamentos. Talvez tenha sido longa a espera. Você até se desespera com tanta ansiedade. Mas as promessas de Deus não envelhecem, nem perdem sua validade. Deus tem a hora certa de agir. Aceite o seu tempo. Deus tem os seus motivos e mistérios. São muito mais altos os seus pensamentos. Talvez tenha sido longa a espera. Você até se desespera com tanta ansiedade. Mas as promessas de Deus não envelhecem, nem perdem sua validade. A promessa continua de pé. Deus vai mostrar quem é na sua vida, fiel para cumprir tudo o que lhe prometeu. E você vai cantar e vai se alegrar onde Deus lhe levar. Aqui nesta terra, aqui nesta terra. Quem sabe o relógio de Deus já não iniciou contagem regressiva. Vai ser grande a surpresa, tudo isso em questão de dias. O trabalhar de Deus nem sempre a gente entende. Às vezes Ele faz assim, é de repente as portas vão se abrir. De repente o cenário vai mudar. Não dá pra imaginar, você vai ficar como quem sonha. De repente as muralhas vão cair. De repente o cenário vai mudar. Posso até profetizar, o que antes não deu certo agora vai dar. A promessa continua de pé. Deus vai mostrar quem é na sua vida, fiel para cumprir tudo o que lhe prometeu. E você vai cantar e vai se alegrar onde Deus lhe levar. Aqui nesta terra, aqui nesta terra. Quem sabe o relógio de Deus já não iniciou contagem regressiva. Vai ser grande a surpresa,
Chegando! O programa Manancial de Água Viva, com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. Pastora Reni, Pastora Reni, manancial de água viva. Manancial de água viva, mensagem. Queridos, vamos parar um pouquinho e ouvir essa pequena mensagem desta tarde de hoje. Eu queria falar a vocês a respeito do final. Muito bom esse assunto. Eu queria deixar um versículo que está em Efésios, capítulo 5, versículo 15, que está escrito da seguinte maneira: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. A palavra do Senhor nos alerta claramente a respeito deste versículo, para que nós possamos, num alerta, para que nós possamos viver com cuidado, levar a nossa vida com cuidado. Ele ainda especifica mais: se levarmos nossa vida com cuidado, que nós não sejamos insensatos, mas como sábios. Então, se nós levarmos a nossa vida certinha, tudo direitinho, acreditando na palavra do Senhor, obedecendo, seguindo as suas normas, as suas leis, nós seremos sábios. E como sábios, nós não vamos fazer nada que os insensatos fazem, né? Tá certo assim? Mas, vejam bem, eu creio que não é de hoje que surgem profetas. Esses profetas, há muito tempo que existem esses profetas, e eles anunciam sempre o final dos tempos. Teve a oportunidade que, em alguns casos, chegaram até a profetizar nos meios de comunicação que o fim do mundo estava esperado. Isso foi no ano de 2012. O mais triste disso tudo são as interpretações distorcidas das Escrituras. Essas interpretações são feitas por falsos profetas que se arriscam até a estipular datas para muitos eventos citados na Bíblia. Mas conforme a leitura bíblica, enquanto Jesus caminhava com os seus discípulos, depois de deixar o templo, ele estava no templo com eles. Quando terminou, que saíram do templo, eles os acompanharam. Então, nessa caminhada, Jesus disse para eles que o templo seria totalmente destruído. E eles ficaram super nervosos, preocupados, querendo saber quando era que isso ia ocorrer, quais seriam os sinais e quando é que ele voltaria. Mas o Senhor começou alertando de que muitos viriam em seu nome, afirmando serem o Cristo. Até hoje ainda existe isso, né? E citou também outros sinais, como guerras, rumores de guerras, etc, etc, etc. E até muitas nações se levantando
esse é o nome, afirmando serem o Cristo. Queridos, também ainda acentuou mais nações se levantando contra nações, reinos contra reinos, fomes, pestes, terremotos que está acontecendo, né? Muito por aí afora. Mas isso seria apenas o princípio do fim. Isso seria o princípio do fim. Haveria então perseguição aos fiéis, aumento da maldade e consequente esfriamento do amor de muitos. A Bíblia fala claramente sobre isso, que no final dos tempos o amor de muitos se esfriaria. Em meio a esse cenário escuro, seria necessário perseverar até o fim. Agora, veja bem, para isso Jesus ainda avisou que ninguém saberia o dia e nem a hora, somente o Pai. Somente o Pai. Antes, como no tempo anterior do dilúvio, a vida continuaria normalmente e ninguém daria crédito aos anúncios sobre o juízo. Portanto, precisamos estar preparados, porque o Senhor voltará quando ninguém estiver esperando. Só o Pai sabe de tudo. Aí eu digo para vocês, um grande consolo, né? Enquanto aguardamos a volta de Cristo, nós devemos então anunciar a primeira vinda de Jesus como Salvador, que dentro de poucos dias nós iremos fazer, sempre comemorando com mais uma data da sua partida e da sua vinda como Salvador. Por isso é preciso contar que Ele deixou sua glória divina, se fez homem, habitou entre nós, morreu na cruz para pagar o preço por nossos pecados. Além ainda de alertar que Ele virá novamente, mas dessa vez como juiz. Portanto, meus ouvintes que estão a me ouvir nesta tarde, viver dessa forma é aproveitar bem o pouco tempo que ainda resta para nós aqui na Terra. Porque, principalmente, para nos mostrar que o único caminho para o céu é Jesus Cristo. E finalizando, eu deixo para vocês a certeza da volta de Jesus deve impedir o cristão, impelir, não é impedir. A certeza da volta de Jesus deve impelir o cristão a anunciar todos os dias as boas novas de salvação. Tá bom assim? E que você tenha uma boa Semana Santa, né? Esta semana, uma boa Páscoa, da qual se comemora a subida do Senhor Deus para a ascensão dele aos céus. Amém? Porque até aqui nos ajudou o Senhor. Chegando, o programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Tudo
louvor tem que ceder, minha adoração pra Ele, porque minha vida é dele. Tudo que eu tenho é dele, adoro somente a Ele, o Senhor de tudo é Ele. É para Ele, meu louvor é para Ele. A glória que eu dou é dele, minha adoração é dele, porque também sou dele. É para ele, adorar somente a ele. Vivo só pra ele, tudo que eu tenho é dele, a estrela que é ele. Comece a adorar a Ele e dar glória só pra Ele. Louve só a Ele, adore só a Ele, pois você também é dele. Teu louvor tem que ceder, tua adoração pra Ele, porque a tua vida é dele. Adorar somente a Ele, a estrela que é Ele, o Senhor de tudo é Ele. É para Ele, meu louvor é para Ele. A glória que eu dou é dele, minha adoração é dele, porque também sou dele. Jesus é para Ele, adorar somente a Ele. Vivo só pra Ele, tudo que eu tenho é dele, a estrela que é Ele. Toda minha adoração, de todo o meu coração, a glória que eu dou é dele, minha adoração é dele, porque também sou dele. Jesus é para Ele, adorar somente a Ele. Vivo só pra Ele, tudo que eu tenho é dele, a estrela que é Ele. Aqui é Ele. Chegando! O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção.
Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Nothing is impossible. Nothing is impossible. Nothing is impossible. Here we go. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. And I know that you can do anything. Come on, Philippines, sing it out. Through you, I can do anything. I can do all things 'cause it's you. Yes. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith, and nothing is impossible. 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 Nothing is I believe in you. I believe, yeah, I believe. I believe, I believe in you. I believe. 1, 2, 3, let's go. I believe. Chegando! O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. Boa noite. Boa noite. Paz. Eu me perdi, num grande abismo tropecei, e por uma estrada desconhecida me arrastei, me angustiava, não tinha nada, a vida mais sem vida eu vivi. A minha voz não tinha quem chamar, minhas mãos vazias
nada tinham pra mostrar, era o retrato do meu cansaço. Quantas noites frias eu vivi, quase sem vida, sem esperança. Gritei teu nome, Jesus, me deste forças, me levantaste, e hoje confesso, te amo, Jesus. Te amo. Cada dia que eu vivo mais te amo. Incluíste minha vida nos teus planos, e hoje vivo pra falar do teu amor. Agora minhas mãos mostram ao mundo tua estrada, minha voz semeará tua palavra, pra mostrar quanto eu te amo, Jesus. Sim, nós te amamos. Nós te amamos porque o Senhor também nos amou primeiro. Deixou o seu trono de glória, deixou o seu trono soberano e desceu até nós. Se entregou numa cruz para salvar a minha vida, para salvar a sua vida. Não é apenas um Deus, não é apenas um Senhor. Pelo que Ele fez por mim, pelo que Ele fez por você, pela sua vida, Ele mostrou que acima de Deus, acima de Senhor, Ele é principalmente para cada um de nós um verdadeiro amigo. O amigo que eu encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, Ele me acolheu e sarou minhas feridas, das algemas me livrou. Lhe falei do meu dilema e Ele me escutou. Lhe falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que Ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era eu. Quem nesse mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão? Quem pode ser melhor amigo que um Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que um Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Que eu vivo mais te amo. Incluíste minha vida nos teus planos, e hoje vivo
vivo pra falar do teu amor. Agora minhas mãos mostram ao mundo tua estrada, minha voz semeará tua palavra, pra mostrar quanto eu te amo, Jesus. Te amo. Que Deus nos abençoe. Chegando! O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. Texto João, capítulo 11. Quem achou, diga amém. Ó, vamos lá. Versículo 5 em diante. Versículo 5 em diante diz assim o texto sagrado. Jesus amava Marta, a sua irmã e a Lázaro. Porém, quando ouviu que Lázaro adoecera, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: voltemos para a Judéia. E disseram os seus discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te. Queres voltar para lá? Respondeu Jesus: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. É quando anda de noite que tropeça, pois não tem luz. Disse isto e continuou: nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou despertá-lo. Responderam os discípulos. Gente, a gente quando é sonso é terrível, né? Responderam-lhe os discípulos: Senhor, se dorme, melhorará. Só que Jesus estava falando da sua morte. Mas os discípulos pensavam que ele se referia ao repouso do sono. Então Jesus disse claramente: Lázaro está morto. E eu me alegro por esta causa, de que lá eu não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Versículo 18. Betânia distava a cerca de 15 estádios de Jerusalém. E muitos judeus tinham vindo visitar Marta e Maria para consolá-las acerca do seu irmão. Ouvindo Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas ainda agora sei que tudo que pedires a Deus, Ele te concederá. E disse-lhe Jesus: teu irmão ressuscitará. E respondeu Marta: eu sei. Naquele grande dia, no último dia da ressurreição. E disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês nisto? E disse ela: sim, Senhor, eu creio que tu és o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Depois que ela disse isso, voltou e chamou Maria, sua irmã, e em particular lhe disse: o mestre está aqui e te chama. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi encontrar-se com Jesus. Ora, Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando os judeus que estavam com Maria em casa, que a consolavam, perceberam o quão rapidamente ela se levantara e saíra, seguiram-na, supondo que ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, caiu-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus, vendo-a chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, comoveu-se profundamente em espírito e perturbou-se, e perguntou ele: onde o puseste? E responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede como o amava. Mas alguns disseram: não podia ele que abriu os olhos do cego fazer também que este não morresse? Eles não pensaram fazer que este ressuscitasse. Presta atenção,
Não podia esse que abriu os olhos do cego fazer também que este não morresse? Jesus, comovendo-se profundamente outra vez, dirigiu-se ao sepulcro. Era uma gruta com uma pedra posta sobre ela. E disse Jesus: tirai a pedra. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, pois é hoje o 4º dia. Então Jesus lhe disse: não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu digo isso por causa da multidão que me rodeia, para que eles creiam que tu me enviaste. Tendo dito isto, Jesus clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora! O morto saiu. Não, você deve estar vendo isso todo dia. Não, eu não teria coragem de ouvir alguém ler isso e não dar glória. Eu não teria. Eu não vou repetir não, você perdeu a chance. Tendo as mãos e os pés enfaixados e o rosto envolto num lenço, disse Jesus: desatai-o e deixai-o ir. E você diz? Amém. Amém por essa palavra. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus vai tomar uma decisão e esse milagre aqui, ele é um milagre muito maravilhoso. Camila, os outros milagres não são maravilhosos? Eles são, mas esse daqui é muito maravilhoso. Por que ele é muito maravilhoso? Porque Jesus vai tomar a decisão de ressuscitar Lázaro, independente do contexto da casa de Marta, Maria e Lázaro naquele momento. Naquele momento você vê que Jesus não está contando diretivamente com a fé de Marta, nem de Maria, menos ainda de Lázaro, que já estava morto. E nós associamos muito a realização de milagres maravilhosos à operação de uma fé imediata e direta. Tanto é que o próprio Jesus, incentivando a Marta, depois que ele chega na aldeia de Betânia, você vê como é que ele incentiva ela, dizendo assim, ó: se credes. Agora, eu quero que você use de inteligência, não vem no emocional nem no espiritual, não, vem no racional mesmo. Se Jesus já havia tomado uma decisão de que ele ressuscitaria Lázaro, responda com inteligência. Se a decisão é dele, ele é diferente. É diferente, por exemplo, daquele leproso que encontrou Jesus e disse assim: se tu quiseres, tu podes me limpar. Ali a manifestação de fé vem para cá como ação e a operação do milagre responde como reação à fé que foi provocada. Se tu quiseres, tu podes me limpar. E Jesus diz o quê? Eu quero, seja limpo. E o homem é limpo na hora. Existem milagres cuja operação agirá através da provocação da fé. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Jesus fazia isso quase que cotidianamente no exercício do seu ministério. Você vai perceber, por exemplo, que acerca do paralítico do tanque de Betsaida, ele chega lá e ele, de Betesda, em outras palavras, ele chega lá e ele diz assim: olha, queres ficar são? Está provocando. Significa que ele tomou essa decisão de maneira autônoma. Não, vou fazer se eu perceber que você aceitou a provocação da fé. Então, ó, queres ficação? Eu quero, mas toda vez que... Não, justificou, perdeu o foco da provocação. Aí Jesus repete, reitera, queres ficação? Aí ele sai da justificativa e diz, eu quero. E aí Jesus opera um milagre e aquele homem caminha. Então, esse é um tipo de milagre e é o tipo mais comum para a realização de milagres. O milagre do qual tem uma fé provocada. Agora, qual é o milagre que eu estou ministrando nessa noite que Deus nos deu direção para esse dia? Aquele que opera desde o princípio. Que milagre é esse? Por que eu chamo esse milagre de maravilhoso e de superior aos outros em relação à expansão de milagre? Porque esse não faz uso da fé como provocação para o milagre ser operado. Faz uso da fé apenas para o milagre ser recebido. Camila, tem diferença? Tem diferença. Redobra a tua atenção.
Você vai ver, por exemplo, no princípio, Gênesis capítulo de número 1, quando o Senhor Deus está determinado a criar tudo que existe e tudo que há. Lá no capítulo 1 do livro do Gênesis, você vai ver como Deus opera. E a principal motivação motora de Deus para a realização, mostra que você está comigo, esforce essa mente. A principal realização motora de Deus para a operação de coisas, de milagres, não é necessidade. É soberania, é princípio. Em Gênesis a gente vê isso. Como que a gente vê isso? No princípio a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Veja, o Espírito de Deus está presente e está se movendo. E Ele não está presente nem está se movendo por necessidade. Porque antes do mundo ser o mundo que você conhece, Ele já era o lugar do qual Deus manifestava a sua presença. Porque Deus já era desde sempre, ok? Então o texto diz, a terra está em trevas, sem forma e vazia. Vai, André, é som de início, criação de mundo. É isso mesmo, não tinha nada. Muito bom. Isso. O Espírito de Deus se movia. O texto é claro. O Espírito era de quem? Bora, sem preguiça. O Espírito era de quem? De Deus. E Ele não está parado e está em movimento. Mas o que Ele está fazendo? Nada. Deus está presente e está se movendo, mas não está fazendo nada. Tami, Deus abençoe sua vida, viu? Não está fazendo nada. Por quê? Porque a presença de Deus não determina a sua atuação. O que move? O que move? Aí você vai ver. Versículo 2. E disse Deus. Isso. E disse Deus. O problema é que a gente acredita que todo milagre precisa ser provocado por uma necessidade. Toda realização precisa ter como motivação uma necessidade. Só que isso é um caminho, mas não é o único caminho. Há um caminho que não precisa ser movido sempre pelo sofrimento. Há um caminho que não precisa ser movido sempre pela perda. Há um caminho, eu já estaria adorando, porque o que Deus está dizendo aqui é que sim, Ele usa o sofrimento, mas esse não é o único caminho. Por quê? Porque você não pode passar a vida inteira se relacionando com Deus apenas mediante a necessidade. Você não pode aprender a dizimar somente para repreender o devorador. Você não pode aprender a ofertar apenas para querer receber generosidade. Uma fé que já foi provocada para ser mantida não precisa ser diariamente provocada se a compreensão do princípio pelo qual a fé se move estiver garantida. A gente vê isso em Gênesis 1. O texto diz, estava lá presente o mundo sem forma e vazio, mas o Espírito de Deus se movia. Eu quero que você guarde isso na sua mente. Deus está presente, não está parado, mas não está fazendo nada. Não tem sol, não tem lua, não tem estrela, não tem firmamento, não tem humanidade, não tem separação, não tem dia, não tem noite. Como é que Deus está em um lugar e não faz nada? E o que vai fazer Deus fazer alguma coisa? O texto diz a sua palavra, e disse Deus. Então tem um caminho, o caminho da palavra, o caminho da presciência, o caminho da onipotência. Camille, quem é que vai acessar a realização de Deus por esse caminho? João capítulo de número 1. No princípio era o verbo. Verbo é o quê? Palavra. Vamos lá, vou te perguntar. Verbo é o quê? Bora, redobra a atenção. Verbo é o quê? Verbo é o quê? Aí João vai falar agora de Jesus, em quem tudo opera. E Jesus não opera só agora que você o conhece. Antes da cruz ele já estava no haja luz. Por isso João vai dizer, no princípio era o verbo. O verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. O que João está dizendo para nós? Que Jesus é a palavra e a palavra é Deus. Então se a palavra é Deus, eu não preciso apenas ser provocada
por ele, eu também posso provocá-lo ao mencionar a sua palavra diante dele. Quando eu uso esse caminho, sofrimento não é mais a mola propulsora para eu ver milagre. Quando eu uso esse caminho, escassez não é mais motivação para eu viver milagre. Quando eu uso esse caminho, eu não preciso que a minha família seja destruída para começar a clamar restauração. Sabe por que você está no platô da tua vida espiritual e o teto não rompe? Porque você aprendeu a usar motivação terrena. Se Deus não te provoca, você não ora. Se Deus não te provoca, você não jejua. Se Deus não te provoca, você não consagra. Se Deus não te provoca, você não intercede. Se Deus não te provoca, você não levanta. Depois você não entende por que não rompe. Mas a partir do Big Glow você vai romper. Porque o que Deus está dizendo é: eu vou te dar a chave para que quando eu não provocar a você, você provoque a mim. Me provoca pela minha palavra. Lança a tua palavra, a minha palavra diante de mim. Levanta a mão direita o mais alto que você puder. O mais alto que você puder. Coloque a esquerda na mesma altura. Coloque a esquerda na mesma. Eu vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, você vai impor as mãos. Chegando. O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. Alguém quer desistir? Levar o dinheiro? Vamos lá, mais um cantor misterioso. Oi! Oi, seu Raul, tudo bom? Nossa, esse daí deve ter uns 12 anos. Quantos anos você tem? Eu tenho 10. 10! Você de onde é? Eu sou de São Paulo, capital. Que bairro? Itaquera. Zona Leste. O que você canta? Eu canto gospel. Música, maestro. Imagina um homem muito rico e importante, cheio de autoridade, e nada conseguiu fazer. Quando a filha adoeceu, o dinheiro não resolveu, a influência não a curou, o poder se tornou inútil na vida de alguém que ele tanto amou. E ele ouviu falar de um certo nazareno que fazia o que o homem não podia fazer. A esperança acendeu, mas de repente alguém traz a notícia: a sua filha acabou de... E Jesus falou: você só precisa crer. Jesus tem autoridade sobre a morte, sobre a vida. Ele cura qualquer ferida, e ainda que esteja morto viverás, viverás. A menina ouviu a voz do mestre ordenando: se levanta. E pra surpresa de todos que estavam lá, a menina retornou à vida. A vida chegou, a vida chegou. Abraça o teu milagre, a morte
Miguel Souza, eu tô apaixonada por você, assim. Primeiro, eu amo o nome Miguel, tá? É assim, se eu tiver um filho ainda na vida, ainda nesta vida, se chamará Miguel. E aí, lá de trás, o seu timbre é algo assim surreal do que emociona. Você tem só 10 anos, mas você tem uma lágrima na voz, tem uns momentos... E outra, já tem personalidade. Mesmo você cantando gospel, como você falou lá atrás, você não lembra ninguém do gospel. Você tem um jeito de criança cantar. Isso me cativa tanto, criança sendo criança, não querendo ser adulto. E Deus fez um milagre. Para mim, é um milagre. Uma criança de 10 anos cantando como você cantou, tranquilo, sossegado, você não estava nervoso. O único toque que eu tenho que te dar é trabalhar a sua respiração. Eu senti que em alguns momentos você estava ofegante, mas também tem a ver com o nervosismo ou com a emoção de estar aqui, porque eu não senti que você estava nervoso. Eu acho que é trabalhar mesmo o diafragma, porque isso é um músculo que precisa ser trabalhado. E você tem só 10 anos. Deus é maravilhoso. Você é um milagre, Miguel. Você é maravilhoso. Me emocionei com você. Parabéns. Obrigada. Flávia Noronha. Miguel! Tudo bem, Miguel? Tudo bom? Tô bem, e você? Também. Tá gostando de estar aqui? Tô. Primeira vez num palco? Sim. Sim? Tá feliz? Tô bastante. Ah, coisa linda. Desde quantos anos você canta? 4. 4 anos! E você canta na igreja sempre? Sim. Sim? Com seus pais? Sim. Que legal! Você toca algum instrumento? Faz aula de canto? Piano? Faz aula de canto também? Faço. Que legal. Você é muito segura. Sua voz lá atrás era de um anjinho cantando. Nosso Pituquinho aqui, o mais novinho da turma, de 10 anos. Que prazer te receber aqui. Você é um grande artista, pequeno grande artista. E olha, eu espero que você fique com a gente, porque eu tô apaixonada. Eu vou te tratar igual criancinha, tipo Itimalia. Você cuida uma gostosinha, né, mamãe? Deixa não, Miguel. Ah, lindo! Caio Mesquita. Você é pequeno só no tamanho mesmo, porque chegou no mesmo nível técnico dessa galera que está aí, que já são um pouco mais velhos que você, mais experientes que você, mas em momento algum você deixou nada a desejar em relação a eles, muito pelo contrário, você chegou com muita segurança, muita tranquilidade, né, sereno, concentrado naquilo que ia fazer, naquilo que se propôs a fazer, e fez muito bem. Teve um deslizezinho ali de uma palavra que não saiu. Depois daquele deslize, você ficou um pouquinho nervoso, mas logo corrigiu, logo voltou ali a sua serenidade, entregou um resultado excepcional vocal, canta muito bem. Eu vim batendo aqui na tecla essas 2 últimas semanas em relação à dinâmica, né? Saber controlar um pouquinho isso, nem a todo momento é punch. Você, se eu pudesse pegar e dar um exemplo do que eu falei, eu colocaria essa sua apresentação para exemplificar. Foi muito, muito bom. Parabéns. Obrigada. Seu futuro é brilhante. Nossa, muito obrigada. Caramba, vou te contar, viu, garotão? Você é evangélico? Sou. Você tem cara de bispo, sabia? É? Você prega, não? Não, só canto. Só assiste e canta. Sim. Mas não prega. Não. Mas você pode pregar aqui, a turma vai acreditar em você, que você é muito simpático, bonito. Nossa, obrigada. Você é. E canta pra caramba, nego. Miguel Souza, da Zona Leste de São Paulo, é isso? Sim. Bonita, rapaz. Gostei de vocês. 10 anos? É, 10 anos. Você nunca tinha cantado na televisão? Não. Primeira vez? Sim. Caramba, hein? Tá bom. Fica aqui, não sai daqui, nem se o bispo mandar você sair, tá? Fica aqui. Carinha dele. Eu volto já já. Turma, vem pra cá. Casa lá. A saudade me dói no meu peito, me dói. Eu estou na cidade, eu estou na favela. Estou por aí sempre pensando nela. Não finja que eu não tô falando com você. Eu tô parado no meio da rua. Eu tô entrando no meio dos carros. Eu tenho que doer essa cura. Tenho que
Arthur. (27) Lara. (26) Gabi. (27,5) Isa. Laura. Miguel Souza. Laura. Tchau. Obrigada. Tchau. Lá. Você vai embora? Eu vou hoje, eu vou. Obrigado. Ô, Arthur, você ganhou 2.000. Quer levar ou quer voltar semana que vem? Quero ficar. Quer ficar? Sim. Então volta para 3. Tchau. Obrigado, senhor Raul. Você ganhou 4.000. Quer voltar para 5 ou leva os 4? Eu vou voltar para 5. Volta. Você ganhou 9. Quer voltar ou leva? Eu vou voltar. Vai voltar. Tchau. Tchau. Linguiça, vem pra cá. Você ganhou R$1.000. Você quer levar ou você quer voltar a cantar? Eu vou voltar. Vai voltar? Tchau. Obrigado, Tânia Mara. Obrigado, Maestro Caio Mesquita. Obrigado, Flávia Noronha. Obrigada. Vem aí, homenagem ao artista. Chegando! O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. E tem uma coisa interessante na Arca de Noé, que Noé construiu, mas não dirigiu, porque ela não tinha leme. Tudo que você faz para Deus, você não dirige. Quem dirige é Ele. Você só participa do que Ele está fazendo, do que Ele mandou você fazer. Noé não dirigiu. Ele entrou na hora que Deus mandou e saiu na hora que Deus mandou. E depois que ele saiu, eu fico imaginando que Deus olha para ele e diz assim: Noé, pode tacar fogo na arca. Acabou, meu filho, vencemos. Como assim? Acabou? Acabou, meu Noé, acabou. Não, mas eu não vou me desfazer da arca, foi Deus que me deu. Meu filho, taca fogo nisso aí. Não, mas o Deus que me deu as medidas, foi Deus que me deu. Eu sei que é muito difícil soltar algumas coisas que foi Deus que te deu. Mas até o que Deus te deu só serve para um tempo. Porque Noé, mais importante do que construir a arca é reconstruir o mundo. E agora, Noé, nós vamos reconstruir o mundo. Você não vai mais precisar da arca. Então se prepare para soltar coisas que Deus vai mandar você soltar, para você entrar naquilo que Deus tem para a sua vida. Graça e paz, meus irmãos. Deus está em movimento e Ele quer te alcançar agora. Chegou o tempo de despertar, de sacudir a alma e se alinhar com os céus. Não dá mais para viver pela metade. É tudo ou nada com Deus. Ele está chamando você para um novo nível. Um tempo de transformação e renovo, de viver aquilo que os olhos ainda não viram, mas que o Espírito já revelou. Essa palavra não vem à toa, ela é direção. Vai ativar algo dentro de você
vai destravar o que estava travado e acender a chama que estava quase se apagando. Então, escute com atenção, abra o coração, levante a cabeça e esteja pronto, porque o céu está prestes a tocar a terra e vai ser na sua vida. Deus mandou você praticar 3 coisas. Ele disse: ide, fazei e ensinai. Se você não tiver nesses 3 trilhos como crente, isso não é um trabalho para pastor, não é um trabalho para o apóstolo, não é um trabalho só para quem tem os ministérios. Isso é um trabalho para todo cristão convertido que nasceu de novo. É ide, fazei e ensinai. Tornar uma pessoa cristã, você faz isso em 10 segundos. Tornar ela santa é uma vida inteira. Aceitar Jesus, você aceita em 10 segundos, chora, vai embora. Mas tornar essa pessoa santa, na sua vida, na sua conduta, isso leva tempo, irmãos. Mas nada está pronto ainda. Por isso não crie falsas linhas de chegada achando que já está em algum lugar. Você não ganhou nada, você não chegou em lugar nenhum. Nós estamos caminhando. Nós não chegamos em lugar nenhum. Às vezes a gente, para se sentir confortável, a gente cria uma linha de chegada e atravessa para o outro lado e diz: uau, consegui. Não. Ninguém é bom e ninguém é ruim até que termine a carreira. Eu já vi muita coisa boa ficar ruim e também vi muita coisa ruim ficar boa. Um dia perguntaram para Jesus: bom mestre, e ele disse: por que você me chama de bom? O jovem rico perguntou: bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Ele disse: por que você me chama de bom? Só um é bom, meu Pai que está no céu. Por que Jesus não se deixou chamar de bom? Porque ele não tinha chego na cruz ainda. Ele não tinha feito a sua obra. Ele disse: bom é um só, meu Pai. Porque Deus já descansou de todas as obras que fez. Tudo que Deus fez está pronto. Deus não vai fazer, ele já fez. Está tudo pronto. Se eu vou viver isso ou não, aí agora é um problema meu. Mas já está pronto, está pronto. A Bíblia diz que Deus descansou no 7º dia de todas as obras que havia feito. Então por isso que Jesus disse: bom é o meu Pai que está no céu. Porque na concepção bíblica, bom não é o que começa bem, é o que termina bem. É no final da sua carreira que Deus vai olhar e vai dizer: servo bom e fiel, entra para o gozo eterno. Foi no final do dia que Deus dizia: e viu Deus que era bom, tudo que havia feito, e viu Deus que era bom. Então não adianta a gente ter só a vida da igreja se a gente não ter a missão da igreja. A vida da igreja é a comunhão da igreja, é o nosso domingo. Isso é maravilhoso. É o nosso domingo, é as nossas obras. Isso é a comunhão da igreja. Nós temos lá na igreja o futebolzinho, o churrasquinho, o chimarrão. Nós temos a resenha depois do culto, antes do culto, não é? Mas tudo isso é comunhão. Mas a missão da igreja não é essa. A comunhão não termina em si mesmo. A comunhão é um despertamento para o envio. Deus é missionário. Deus enviou o seu Filho. Nós estamos aqui porque fomos enviados. Nós não podemos ser absorvidos só pelas demandas que nós temos que fazer para Deus. Nós precisamos ser absorvidos pela finalidade da igreja. A igreja tem uma finalidade. Eu me alegro, irmãos, quando eu vou e vejo as pessoas sonhando, fazendo, como aqui hoje, né? Eu já tenho sonhado junto com o Léo esse projeto há muito tempo. E porque nós acreditamos nisso. Nós acreditamos que Deus está preparando a igreja. Eu não sei o que você espera. Eu não tenho nenhuma perspectiva em Brasília. Minha perspectiva está na igreja. Eu não estou esperando um próximo presidente para mudar o país. Quem tem a capacidade de mudar esse país é a oração da igreja, é a vida da igreja. E quando o mundo clama, Deus responde com homens, Deus responde com pessoas, Deus responde com missões. Então nós temos uma missão. Você tem uma missão. Esse garoto aqui tem uma missão. Essa criança que está no berçário, está no colo do pai lá atrás, tem uma missão. Como é que você sabe? Porque ela nasceu. O seu propósito nasce antes de você. Você não nasceu e Deus olhou para você no berço e disse: ó, nasceu João, o que é que eu vou fazer? Não. Quando você nasceu, já estava determinado o que você vai ser, vai ter e vai fazer. Como assim, pastor? Sim. Deus não
Deus não tem plano B. Deus não improvisa. Efésios 1:4 diz que Ele me elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que eu fosse santo, irrepreensível, diante dele em amor. Ele me elegeu antes da fundação do mundo. Então eu tenho uma origem, a minha origem é Deus. Ele é a minha origem, eu vim dele. Quando você morrer, o que é da terra volta para a terra, o que é de Deus volta para Deus. Você vai ver que Jesus não disse que estava indo para o céu. Jesus disse: eu estou indo ao Pai. Eu vou ao Pai e não vos deixarei órfãos. Então eu preciso ter algumas coisas convictas dentro de mim para entender essa cultura de avivamento que eu preciso viver. Agora, a espera por um avivamento coletivo não pode ser desculpa para mim não viver um avivamento pessoal. Eu preciso viver um avivamento pessoal na minha casa, com a minha família, com a minha esposa, com meus filhos. Eu preciso viver um avivamento pessoal. Nós esperamos um avivamento coletivo. O avivamento vai vir, o avivamento virá, mas você já pode estar avivado hoje. Avivado não é animado, não é alegre. Avivado é convicto. E as convicções não estão na sua alma, estão no seu espírito. O seu espírito é a parte de você que não desiste nunca. Por quê? Porque ele está pronto. O espírito está pronto. Ele não desiste nunca de você. O que desiste é a alma oscila de acordo com a realidade. Agora, pior do que não conhecer a realidade presente é não reconhecer Deus presente na realidade. Deus está presente na realidade. Deus está aqui. Eu vou dizer de novo, Ele está aqui. E essa é a consciência que eu preciso ter. A consciência da presença. Eu não posso tratá-lo na terceira pessoa, como se Ele não estivesse aqui. Ele está aqui. Para mim entender e viver uma cultura de avivamento, que é isso que eu quero falar nessa noite, eu preciso entender a presença constante de Deus comigo, na minha vida. Deus em mim. Eu estava nele, Ele me elegeu nele, Ele me tirou dele e entrou em mim. A gente nunca se separou. Eu estava nele, agora Ele está em mim. Você está me entendendo, querido? E assim como Cristo naquela cruz foi rasgado, a Bíblia diz que o véu foi rasgado na sua carne. A igreja estava dentro dele. Eu estava nele. Quando ele foi rasgado na sua carne, que ele foi furado, o sangue e a água correu dele. Ou seja, ele precisou ser rasgado na carne para aquilo que estava dentro dele viesse para fora. Agora eu não estou nele, é Ele que está em mim. E eu também preciso ser rasgado na carne, para que aquilo que está em mim venha para fora e saia, e seja tomado. O Rio de Janeiro seja tomado dessa presença. Aleluia. Então eu também preciso ser crucificado com Cristo. Eu preciso ser rasgado. Quando Jesus foi furado na cruz, saiu sangue e água do lado dele. O sangue é o que Ele fez por mim, está pronto. E a água é o que Ele está fazendo em mim. Hebreus 10, 14. Obrigado, Espírito Santo. Que diz assim: que com uma só oferta Ele aperfeiçoou para sempre os que vão sendo santificados. Então tem uma coisa que Ele já fez para sempre, está pronto. E outra coisa que Ele está fazendo em você. Então você já foi salvo, você é salvo? Você é salvo? Salvação não é o fim das coisas, é o começo delas. Salvação é o começo delas. Ele não quer Ele não quer só te salvar. Ele quer te usar. Ele não quer só te salvar. Ele quer te usar. E como é que eu sei que eu sou salvo? Pelo desejo que você tem de salvar alguém. Com a mesma paixão com que você salva. Se eu sou salvo, eu quero salvar. Se eu sou curado, eu quero curar. Se eu sou resolvido, eu quero ajudar a resolver. Aleluia. Sede firmes e constantes, Deus diz, sempre abundantes na sua obra, porque na sua obra
a sua obra não é em vão. O que você está fazendo virá para fora. Então não deixa essa cultura se perder, essa cultura de avivamento. Uma cultura de avivamento, ela cultiva o imprevisível e o inesperado. Se você quer viver o avivamento, se prepare para viver coisas imprevisíveis e coisas inesperadas. Deus vem e bagunça toda a sua organização. Eu sou um cara muito meticuloso, mas eu sou meticuloso demais. Você vai na minha casa, minhas camisas são tudo arrumadinha, pretinha, azulzinha, coloridinha, branquinha. Ninguém mexe nos meus livros, que eu sei quem mexeu. Como é que você sabe? Pelo jeito que deixou. Eu sei que alguém mexeu. Eu sou meticuloso demais. E como Deus me quebra, irmão. Porque não tem problema ser ordinário, ser organizado. O problema é que eu tenho que deixar um hiato no meio, para que Deus entre ali e bagunce algumas coisas na minha vida, que eu ainda estou no controle. Sendo assim, eu quero controlar a minha vida e a vida dos outros. Sendo assim, às vezes eu quero ditar as minhas normas, quando eu preciso me perder em Deus em algumas coisas. Eu não estou dizendo que você não tem que ser organizado. Eu estou dizendo que você tem que deixar um hiato no meio, para que Deus venha e faça do jeito dele. Avivamento é a soberania de Deus sendo estabelecida e a responsabilidade dos homens sendo praticada. Os homens têm responsabilidade, então eles praticam. Isso é sinais de avivamento. E a soberania de Deus, Deus é soberano e ponto final. Ele é tudo em todos. Eu não tenho que achar. Achar é a mãe de todos os erros. Eu preciso ter convicção, eu preciso saber. A igreja primitiva, irmãos, eu preciso entender que avivamento não está num lugar, está em alguém. A igreja primitiva, onde colocava ela, tinha avivamento. Se botasse ela debaixo de uma árvore, tinha avivamento. Se botasse elas na catatumbas, tinha avivamento. Se botasse ela no deserto, tinha avivamento. Porque o avivamento estava com eles, na cadeia, debaixo da árvore, no barco, na praia. Por quê, pastor? Porque avivamento não está no lugar. Deus não procurou, Deus não mandou você procurar um lugar abençoado. Ele disse: "Sê tu uma bênção". É você que tem que ser uma bênção. O lugar se torna abençoado porque você está lá ou não. Onde Jesus chegava, tinha gente salva, tinha gente curada, tinha gente transformada. E nós estamos procurando um lugar de avivamento. Quando nós começamos a viver lá em Itajaí algumas manifestações de avivamento, algumas ideias surgiram. O pessoal dizia: "Pastor, por que você não coloca aqui na porta da cidade, cidade do avivamento?" Eu disse: "Não, Deus não fechou." Chegando! O programa Manancial de Água Viva, com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. Jesus é o meu abrigo, minha fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Chegando ao final, né? Nosso programa. Mas nesta tarde, final do programa não, jamais. Mas nesta tarde encerramos, convocando a todos que nos escutaram aqui, as mensagens, louvores, foi tudo que aconteceu aqui neste programa desta tarde de hoje. Que Deus se faça presente na vida de todos os meus ouvintes, em nome de Jesus. Por isso que eu agradeço a Deus primeiramente, segundo a vocês, e vamos compartilhar, vamos passar à frente, porque tem tantas pessoas ainda que precisam ouvir a palavra do Senhor. Tá bom assim? Vamos combinar fazer isso? Tá certo? Em nome de Jesus. E até o próximo programa, se Ele permitir, em nome de Jesus.
chegando! O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção.